Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o GED Entrevista, mais um quadro do projeto do GED Online, que é uma iniciativa de fomento ao estudo e produção acadêmica do direito desportivo, da gestão esportiva, do esporte em geral, nas redes sociais. Esse programa tem como objetivo entrevistar grandes nomes do direito, do desporto, do direito desportivo e aproximar que você aí, que é estudante, advogado, gestor, entusiasta aí do esporte, aos grandes nomes que atuam na área. Meu nome é Rafael Martins, você já deve me conhecer, sou membro aqui do GED e hoje eu tenho um enorme prazer em receber o Ricardo Moreira, cara, diretor executivo do Orlando City, que é formado em Direito. A gente vai contar um pouco dessa trajetória dele, como é que ele saiu do Direito, foi entrar na área da gestão, atuou como advogado desportivo, mas que hoje atua ali na parte mais administrativa do futebol. É uma pessoa fantástica, tem minha admiração, estava até conversando aqui, admiro toda a estrutura do Orlando City e tem muito a nos inspirar e ensinar no nosso bate-papo. Bom, Ricardo, enorme prazer tê-lo conosco, é uma honra. Mais um do Orlando City aqui no GED, já tivemos o Diogo também. Espero trazer mais pessoas lá da Major League Soccer, eu que sou entusiasta dessa liga. Para a gente começar esse nosso bate-papo, cara, conta um pouco da tua trajetória até aqui, como é que você chegou nesse cargo de diretor de futebol do Orlando City, como é que você começou e como é que você está até agora? Rafael, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras iniciais também. Acho que agradecer esses elogios aí da abertura e dizer que é uma honra também estar falando com o pessoal que assiste, que ouve o podcast, porque acredito que é sempre legal a gente contar um pouco da nossa história mesmo, porque existe muita curiosidade, né, de saber como pessoas conseguiram, entre aspas, chegar no mundo do futebol e trabalharem como executivos e tal, porque é uma coisa que nós executivos de futebol até conversamos que, poxa, não tem uma certificação ainda não tem ainda uma certificação, não tem ainda quais são os pré-requisitos para você se tornar um executivo de futebol, para você trabalhar na área, né? São coisas que a gente conversa até enfim, como a gente tem a OAB, CRM, etc. Por que um executivo de futebol ou como um executivo de futebol desembarca num clube, né? Muitas vezes a gente acha que pessoas não preparadas ou com pouca bagagem para atuar e para carregar um pouco da responsabilidade que é inerente a essa função, a gente acredita que existem pessoas que não estão preparadas ainda e é, a gente fica muito feliz de poder dividir e contar como a gente chegou até aqui, como é mais ou menos o dia a dia e aonde a gente quer chegar também, né? Como você falou, eu sou advogado de formação, formado em Direito no Mackenzie, de São Paulo. Eu sou carioca, mas mudei para São Paulo muito cedo com a minha família e sou formado em Direito no Mackenzie, como eu falei. Depois de algum tempo, eu me formei em 2009. Durante um período da faculdade, eu vim para os Estados Unidos para jogar futebol. Tive uma bolsa atleta aqui para jogar na primeira divisão da NCAA. As coisas não saíram tão bem quanto eu queria na parte futebolística, por algumas lesões e alguma, talvez, falta de qualidade. Não vamos falar de lesão, que é uma saída melhor. Não tem que pôr a culpa na lesão. Mas não, a culpa é sempre da lesão. A culpa é sempre da lesão. Não, mas eu vim com uma bolsa aqui, full, para estudar. Eu vim fazer um curso que tinha como uma das majors era administração esportiva. Só que eu vim para cá, eu já estava no quarto ano da faculdade. Então tinha aquela história de se eu ficasse mais de um ano aqui, mais de um ano e meio, se eu não me engano, eu ia jubilar no Mackenzie, eu não conseguia voltar e terminar, eu não conseguia carregar os créditos. Então eu encarei isso como um intercâmbio mesmo. Eu já trabalhava com direito desportivo desde o meu segundo ano de estagiário. Eu trabalhei no escritório do Carlos Miguel Aidar, ex-presidente do AB São Paulo e ex-presidente do São Paulo Futebol Clube por 2 vezes. Eu comecei no direito esportivo com ele e depois de um tempo eu fui para o Machado Meyer de São Paulo, também na área de esportes e entretenimento. E no Machado Meyer eu fiquei quase 8 anos. Eu fiquei um grande período como estagiário e também desde a minha graduação em 2009 até mais especificamente 2013, atuando no Machado Meyer, especificamente na área de esportes e entretenimento. E no Machado Meyer nós tínhamos vários clientes, além de vários clubes de futebol, além de vários atletas em questões, obviamente, contratuais e de tribunais da FIFA, tribunais da Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Um dos clientes foi o Grupo Pão de Açúcar. A gente fazia toda a parte de direito esportivo do Grupo Pão de Açúcar, desde Maratona Pão de Açúcar até coisas relacionadas na época, PAEC, né?
Pão de Açúcar Esporte Clube, que era um clube formador de jogadores de São Paulo, e aquilo, estar próximo desse tipo de cliente, estar próximo dessas pessoas foi aflorando em mim uma vontade de sentar do outro lado da mesa, né? Falei, puxa, pegar talvez o meu conhecimento jurídico, a minha base, para tentar um dia chegar a ser um executivo de futebol, que sempre foi o meu sonho, né? Já que eu não consegui ser jogador de futebol, sempre pensei que eu, estando num clube, nunca quis trabalhar como agente, por exemplo, eu queria viver um pouco da área executiva, mas também carregado com um pouco de paixão, que é uma coisa que o clube traz para a gente, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de paixão, porque a casa tem o Orlando City por todo lado, né? Onde você olha aqui tem alguma coisa do Orlando City, porque a gente abraça a causa, a família abraça a causa, fica todo mundo torcedor, fanático e até como parênteses, né? A gente tem muita polêmica no Brasil, né? De diretor executivo que torce para um time, mas vai trabalhar em outro e tal, que eu acho grande bobagem, porque quando a gente está dentro do clube, cara, assim, você esquece completamente o seu passado, para quem você torceu quando você era criança, e todo mundo torceu para alguém quando era criança. Eu tinha um time de futebol quando era criança, adolescente, que eu era completamente apaixonado de ir no jogo, então é por isso que a gente gosta tanto de futebol, né? E hoje, se o maior rival dele quiser me contratar para trabalhar, eu vou e vou entrar de cabeça. Então, assim, é só um parênteses para dizer que aqui, claro, nos Estados Unidos, isso é encarado de maneira diferente, né? Aqui a coisa é muito mais profissional e as pessoas deixam esse tipo de paixão de lado. Mas, como eu dizia, eu estava sempre do lado da mesa que eu não gostaria. E aí, no ano de 2012, eu concluí um MBA em Gestão Esportiva na FGV, de São Paulo, que tinha uma parceria com a Federação Paulista de Futebol, num curso de gestão. E ainda durante o curso de gestão, eu participei da venda do Grupo Pão de Açúcar, do Audax, na verdade, do clube de futebol do Grupo Pão de Açúcar, para o novo e atual dono do Audax. E naquele processo de venda, conversando muito com as pessoas do clube, eu recebi o convite para trabalhar como advogado do clube. Pô, você gosta disso? A gente vê que você entende e tal, você não quer vir para cá? A gente está montando o time para disputar o Campeonato Paulista 2013, a gente está na segunda divisão, com plano de subir e tal. Eu fui, e foram, acho que 3 anos de Audax, muito depois de advogado, eu passei um ano como advogado do clube, depois eu me tornei diretor executivo do Audax também, ajudei a montar o time que chegou a ser vice-campeão paulista da primeira divisão, que eliminou São Paulo, Corinthians e perdeu a final para o Santos. Exatamente, do Fernando Diniz, que hoje está no São Paulo, e depois daquele trabalho eu recebi o convite para trabalhar na MLS, aí uma coisa bem de futebol mesmo, né? O Audax jogando naquele estilo Fernando Diniz, havia um clube aqui na MLS que também tentava jogar do mesmo jeito, da escola Guardiolas, por assim dizer, e o treinador do Columbus Crew, que é o clube aqui de Ohio, viajando o mundo inteiro, tentando conhecer pessoas, novas maneiras de jogar, etc., foi até São Paulo, conheceu a gente e me fez o convite para trabalhar no clube. Eu fui, fiquei também quase 4 anos no Columbus até o início de 2019, quando eu desembarquei aqui no Orlando City, também no cargo de diretor. No Columbus Crew eu era diretor de aquisições de jogadores, vamos dizer assim, né? Head Scout, Head of Recruitment, como que não chamar. E aqui no Orlando City eu sou diretor de futebol, estou aqui há 1 ano e meio, a gente está no meio da nossa segunda temporada, né? Que por todos os problemas, né, a temporada está com alguns percalços, mas a transição do meio jurídico para o meio executivo aconteceu naturalmente, sempre foi uma coisa que eu quis. Eu estudei bastante para isso, fui em cursos, fiz curso de scout, fiz curso de administração esportiva, além do MBA, participei de um monte de palestras, conversei com um monte de gente, viajei, conversei com executivos de futebol ao redor do mundo, no Brasil também, né? Por ter muitos clientes ligados ao futebol, isso me ajudou a abrir algumas portas e a conversar com algumas pessoas que abriram um pouco minha cabeça e mais ou menos me direcionaram. E hoje a gente está aqui no Orlando, com um baita desafio, né? O Orlando é um time muito conhecido no Brasil, muito conhecido na América do Sul, pelo Kaká, por toda a ligação natural que tem com o Brasil, mas é um time que dentro de campo ainda não conseguiu ter a performance que as pessoas imaginam, que as pessoas esperam, né? Então a gente veio para tentar mudar isso, mudamos a comissão técnica, enfim, fizemos uma série de mudanças aqui no clube e acabamos de ter o melhor resultado da história do clube na Copa MLS is Back, né, que é o retorno da MLS depois da pandemia. Acabamos ficando com vice-campeonato também, eliminando vários favoritos aí, colocando o time, quem sabe, no trilho melhor aí. Mas é mais ou menos um resumo aí da minha história. Não, acho muito interessante a tua trajetória. Estava até falando com um colega meu
E quando eu falei que ia te chamar aqui, ele falou assim, cara, o que eu gosto da trajetória dele é que ele saiu de dentro dos Estados Unidos, né? Você não chegou, geralmente a trajetória, principalmente até para o Orlando City, para essa ligação que você falou aqui com o Brasil, com os países sul-americanos, é chamado aqui, assim, para um estágio, para um momento aí, e aí acaba sendo, assim, acaba sendo admitido, acaba ficando aí no clube. Com você não, você foi para um time lá de Ohio, que é o Columbus, ou seja, é um time até que não tem, acho que até pouco conhecido aqui no Brasil, sim. e de lá você foi para Orlando. Então, acho que essa tua trajetória é muito interessante. Eu queria até que você falasse um pouquinho, se pudesse comentar com a gente, como é que foi sair do meio jurídico? Primeiro, como é que você decidiu cursar direito? Você falou que sempre quis ser um jogador, igual a mim, nós somos frustrados, assim, a gente provavelmente olhou para o espelho e falou, bom, eu não sou o Neymar, então deixa eu ver o que eu tenho para fazer com o esporte. Como é que você decidiu cursar direito nessa tua cabeça aí? Cara, como é que foi essa tomada de decisão de sair do direito para ir para um meio de gestão, que eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu vejo isso, às vezes, muito preconceito, principalmente de algumas pessoas, que olham e falam, você vai deixar de ser advogado para trabalhar com futebol? Você vai trabalhar com futebol, cara? Como é que foi esse saltozinho? E como é que você começou lá do começo? Que te deu para começar com direito? Não, a escolha do direito, para ser bem sincero, eu não me recordo direito qual foi o momento que virou a chave e eu pensei em fazer direito, porque na verdade minha mãe é professora de inglês e meu pai é engenheiro, então eu tenho um tio que é advogado, que mora no Rio de Janeiro, e eu realmente, eu ainda tentava jogar futebol até pouquíssimo antes de entrar na faculdade, e eu pensei que, como eu tinha facilidade em argumentação, vamos dizer assim, no colégio, eu tinha facilidade com português, facilidade com redação, facilidade com inglês também, pensei, poxa, eu vou aqui no direito, que talvez eu consiga no direito encontrar mais facilidade. Eu nunca pensei em trabalhar eu nunca olhei para o direito pensando em trabalhar com direito esportivo. Na verdade, foi uma coisa mais natural com base nas minhas habilidades no colégio. Não teve nada que tenha me chamado a atenção, não foi nenhuma paixão por tribunal, aquelas coisas assim, por você ver filmes e você ver debates. Então, na verdade, foi, não, putz, eu acho que aqui eu vou me encaixar melhor. No começo da faculdade de Direito, já nos primeiros dias, eu gostei. Falei, não, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu acho que aqui eu consigo desenvolver as minhas habilidades e consigo ter uma carreira com algo que me faça feliz. O primeiro estágio que eu fiz foi, enfim, na área de, bom, como todos nós, né, contencioso civil, fazendo muito xerox, indo para muito tribunal e tal, tirando muita foto de processo na época, fazendo scanner e tal. E eu pensei, poxa, eu não gosto dessa matéria, eu não gosto do que eu estou fazendo, eu vou tentar fazer outra coisa. Aí, batendo papo com um advogado de direito esportivo do escritório, sempre na copa, na cozinha, tomando café, o cara falou, pô, tô precisando de estagiário, porque você sabe de futebol, você gosta, vem trabalhar comigo. E aí eu fui. Mas foi mais ou menos isso foi mais ou menos isso o começo. E trabalhar em Ohio, essa mudança me deu muito medo mesmo na época, porque curiosamente, eu tinha acabado de ficar noivo, e eu conversando com a minha atual esposa, a gente falou, pô, ou eu vou agora ou eu não vou mais. Porque depois que a gente tiver casado, constituindo família, etc., vai ser muito difícil e eu não sei se eu vou ter a coragem necessária e a estrutura necessária para tomar a decisão dessa mudança de carreira. Então, ou eu faço isso agora, ou eu faço depois. A gente noivou numa viagem que a gente fez para a Europa. No meu primeiro dia de escritório, no retorno da viagem, eu pedi demissão. E isso foi em novembro de 2013, acho. E eu fiquei de novembro de 2013, porque na verdade eu falei que eu recebi o convite do Pão de Açúcar, mas quando eu recebi o convite do Pão de Açúcar, eu estava desempregado. Foi no momento de transição. Primeiro eu saí do escritório, eu fiquei 2 meses vendo o que eu ia fazer, conversando com gente, montando 550 mil projetos, que nada saiu do papel, até o momento que eu recebi o convite do Pão de Açúcar, eu falei, eu vou trabalhar como advogado do Audax. E ali de advogado do Audax eu consegui, eu já tinha a formação em gestão. Eu, na verdade, enquanto advogado do Audax, eu apresentei um projeto de remodelação do clube pro então dono do clube, como eu acreditava que deveria ser um departamento de futebol daquele clube específico. E ali ele me fez o convite. E a mudança para Ohio, que foi muito curioso, realmente, como você falou, porque a gente vê muito brasileiro indo trabalhar fora. Hoje a gente tem, claro, Edu Gaspar no Arsenal, o Juninho no Lyon, mas são caras que dispensam comentários pela carreira dentro e fora do campo. Mas para mim foi um choque no início, porque eu não conhecia nada de MLS. Eu sou bem sincero, eu não conhecia nada de MLS. Quando eu fui convidado para trabalhar no Columbus, eu falei, MLS, Estados Unidos, tá? Eu morei nos Estados Unidos, eu vi um pouquinho da MLS, mas não chamava a atenção como chama hoje, né? A MLS ainda era uma liga. A MLS teve um crescimento nesses últimos 5 anos brutal.
O que a gente tinha de orçamento para contratar jogador há 5 anos atrás, do que a gente tem hoje, é um negócio completamente diferente, né? Como são os estádios, os centros de treinamentos, o alcance que tem a liga e tal. A final do nosso torneio foi transmitida para 159 países, então é um negócio que já muda, mas naquele momento foi muito difícil a mudança, mas como eu falei, pelo momento que estava na minha vida, foi o momento que eu tinha para fazer a aposta, o momento que eu tinha para entrar de cabeça em alguma outra coisa. E Ohio, realmente foi o que você falou, assim, no momento, a estratégia que eu tinha como diretor, como executivo do Columbus Crew, que eu tenho como eu tenho hoje do Orlando City, é totalmente diferente. O Orlando City é conhecido no mundo inteiro. O Columbus, toda vez que eu conversava com alguém, eu tinha que apresentar o clube, então foi um grande desafio isso aí. Mas deu tudo certo, né? Pelo Deu visto. tudo certo. Também colecionamos bons resultados. Eu falei, eu tô com uma sina que eu tenho que tirar logo aqui da minha frente, mas a gente foi campeão com o Audax, vice-campeão com o Audax, vice-campeão com o Orlando agora e 2 vezes vice-campeão com o Columbus também. Vice-campeão geral da MLS em 2016, se não me engano, e vice-campeão de conferência em 2017. Mas também menores lutando contra os gigantes aqui. Exatamente. A gente tem que pontuar, talvez quem não acompanha a MLS, o Columbus não é um time com investimento igual do LA ou do Atlanta United, que são times aí que, enfim, são times que têm bastante dinheiro. E nem o Orlando, Rafa. E nem o Orlando. A gente tem essa percepção que o Orlando City é uma equipe que investe muito, contrata grandes estrelas e tal. Não, a gente faz um trabalhinho de scout aqui que é bem pontual, né? Qual foi o que você falou? Equipe de Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta, são times que contratam jogadores que times do Brasil não contratam. Investem em jogador. Acho que só o Flamengo e o Palmeiras estão no mesmo patamar de investimento que esses clubes da MLS, mas gastam mais do que a maioria das equipes do Brasil, por exemplo. Que mostra um bom trabalho aí que você falou do scout. Acredito que você também, eu sou um grande fã de scout, acho que é um bom caminho, acho que até para quem está aí desejando trabalhar com o futebol, enfim, acho que é uma excelente porta, até para quem deseja, enfim, trabalhar com o clube. Foi minha porta de entrada, eu sou absolutamente entusiasta do scout, eu bato nessa tecla em toda entrevista que eu dou, todas as pessoas que conversam, eu falo, eu acho uma tremenda falta de preparo de clubes brasileiros, por exemplo, que deixam escapar jovens sul-americanos para equipes da MLS, por exemplo, quando esses meninos, ainda existe um preconceito com jogadores de virem jogar na MLS, né? No Brasil, na América do Sul em geral, não, né? Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile e tal, os jogadores, por algumas questões, a MLS é transmitida, quase todos os jogos são transmitidos ao vivo nesses países, tal, diferente do Brasil, que a gente tem que caçar de vez em quando um ou 2 jogos por semana na ESPN, e na DAZN agora, mas nesse país a MLS tem uma transmissão e uma torcida muito fiel, também espectadores muito fiéis, não torcida. Então é muito mais fácil você trazer jovens sul-americanos desses outros países para cá. Do Brasil ainda tem um preconceito, mas você consegue ainda trazer. Agora, eu falo isso porque no Columbus Crew, por exemplo, a gente contratou no Columbus um lateral esquerdo que tinha sido capitão, um dos melhores jogadores do Sul-Americano Sub-20, argentino, jogando no New Old Boys, e a gente conseguiu, por scout, por conhecer o mercado, por saber que o clube argentino passava por dificuldade financeira naquele momento, contratar o jogador em condições extremamente favoráveis e foi o melhor lateral esquerdo da Liga, eu acho que em 2018, da MLS, 2019, acho. Não, 2018, foi o melhor lateral esquerdo da MLS, eu pensava, como é que um clube brasileiro não chegou antes da gente, com todos os recursos que os clubes brasileiros têm, com todos os contatos, com todo o dinheiro, por que não tem, por que o Vasco não tem um scout na Argentina, por que a gente é muito reativo no Brasil, enfim, mas eu acredito muito no trabalho de scout por isso, aqui no Colômbia e aqui no Orlando a gente continua nessa linha. E aqui também, né, não é uma crítica, mas é uma realidade também, acho que a organização profissional que os clubes americanos trazem também é um atrativo. Você não precisa nem, assim, de um scout muito grande para entender que o Blanco, por exemplo, que joga aí no Portland, né, era um baita jogador, brilhou lá no Independente, o Pete Martinez também, que está na Atlanta. Assim, e os Estados Unidos chama eles, né? E aí acho que até uma boa pergunta aqui para a gente fazer, cara, quem gostaria, assim, de trabalhar nos Estados Unidos, ou com gestão, ou com, enfim, como advogado, sei que advogado, estou falando aqui de advogado de clube, né, trabalha dentro de um clube, cara, quem gostaria de seguir esse caminho, cara, qual é os passos que você acredita que ela tem que ser tomado, o que faz ser um cara que, para ser um bom gestor, curso, network, cara, como é que você vê esse caminho para alguém que deseja um dia trabalhar nos Estados Unidos em uma instituição aí, algum time de futebol, uma franquia?
O maior desafio sempre será o desafio do visto, né? Ou seja, você precisa ser um cara de destaque já no seu meio para você ter uma situação de visto mais fácil aqui para o clube poder aplicar pelo seu visto de trabalho mais fácil, que o visto é sempre uma dificuldade. Eu digo isso porque muita gente acha que a MLS ou que empresas americanas às vezes tem, tem preconceito com profissionais de fora, e a MLS é completamente o contrário. Eu acho que a liga como um todo, os clubes como um todo entendem que precisam desse know-how de futebol, de gestão, até mesmo de brasileiros, de sul-americanos, de europeus e tal, de países com mais tradição no futebol. Então, tem muita oportunidade. A gente vê muito latino e muito europeu aqui trabalhando nos mais diversos cargos, né? Treinadores, executivos, scouts, enfim, e todo tipo de gente. Advogados também dentro dos clubes e advogados da liga também, né? Aqui, para quem não sabe, a MLS é uma empresa, a liga é uma empresa da qual todos os clubes são sócios, né? Então, a liga tem um escritório com gestores, com advogados, com marketing, com comunicação e também tem bastante oportunidade de trabalho. Toda oportunidade de trabalho que tem nos clubes da MLS ou na própria liga são sempre anunciados no site da MLS. E eu acho que networking, um bom background. Se você tem um bom background como advogado, eu acho que isso já abre portas gigantescas para você trabalhar dentro da liga, porque aqui, pelas regras ainda, para quem não conhece também, tanto o MLS, quanto o NBA, quanto a NFL, NHL, etc., MLB, existem regras muito particulares aqui para contratação de jogadores, para orçamento de time, para investimento no elenco, etc. Eu tenho um livro aqui atrás de mim que tem pelo menos umas 120 páginas só com as regras de contratação de jogadores para o Orlando City. Então, se você tem um background de advogado, você já dá um passo, já sai um passo na frente da média das pessoas, porque esse conhecimento de contratos, de interpretação de texto que eu trago do meu passado como advogado me ajudou 100% nesse passo novo, assim, vamos dizer assim, na carreira, né, nessa mudança da carreira. Eu acho que no Brasil a gente tem muitas escolas e muitos cursos importantes e muito bons de gestão esportiva, MBAs, pós-graduações, e eu acho que o brasileiro bem preparado vai ter portas abertas aqui na MLS, sem dúvida nenhuma, porque é uma liga que está crescendo. Para quem não sabe ainda, são 26 clubes na MLS e serão mais 4 novas franquias barra clubes nos próximos anos. Então tem pelo menos 4 clubes que estão no mercado contratando profissionais das mais diversas áreas. Então acho que oportunidades terão. Eu já, quem me conhece sabe que eu acho que a MLS é uma estrutura, né, uma empresa, e aí com seus clubes, sensacional. Eu acho que todo mundo deveria pelo menos abrir os olhos aí, ou entrar ali no site da MLS, ver um acordo que deles, ler as regras, pelo menos entender. Você, obviamente, que está interessado em direito desportivo internacional, eu sempre tento trazer pessoas aqui de fora para dar esse feedback, e é muito interessante como que realmente a MLS tem os clubes da MLS têm essa ideia de internacionalização, ou seja, de sempre estar realmente chamando pessoas de fora. O Orlando City é um exemplo desse, o Ricardo é um exemplo, né? Um cara brasileiro que já trabalhou no Columbus, trabalha no Orlando. Se você conhecer um pouco da estrutura, principalmente do Orlando City, você vai ver que tem diversos brasileiros e latinos. Cara, para a gente ir finalizando já, mas 2 perguntinhas aqui, uma pergunta um pouco mais assim abrangente. Cara, qual é a diferença que você vê entre trabalhar? Você já trabalhou no clube brasileiro, está trabalhando no clube americano. Qual é a diferença do futebol entre Brasil e Estados Unidos? Sobretudo nessa parte administrativa, porque aqui no Brasil a gente tem uma pressão muito grande, né, uma pressão por resultados. Nos Estados Unidos também, as pessoas acham que Estados Unidos é só férias, mas não, também é um resultado. Mas como é que fica essa relação, principalmente em relação à torcida? Porque pelo menos aí eu acho que não tem nenhuma torcida pichando a parede do CT no dia seguinte de uma derrota, né? Não, eles só xingam a gente no Twitter um pouco, mas ninguém chega a invadir o CT, a furar o pneu do carro, por enquanto, não sei. Eu espero que nisso a MLS não evolua, entre aspas, né? Mas para ser bem sincero, eu trabalhei no Brasil num clube pequeno, né? Um clube que tem também tinha uma torcida fiel, mas uma torcida pequena, que simplesmente só apoiava tudo que a gente estava fazendo, porque nunca tinha visto o clube em um lugar tão relevante no cenário estadual e nacional como a gente conseguiu levar o Audax. Então, seria muito injusto da minha parte dizer que
que é mais fácil trabalhar em um e outro, porque eu não trabalhei no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, no Fluminense e tal, onde meus amigos que ali trabalham, pessoas que eu conheço ali trabalham, de fato sofrem muita pressão, não só de torcida, mas pressão da imprensa, pressão de conselheiro, pressão interna. Querendo ou não, né, Rafael, existe muita inveja, existe muita gente querendo derrubar seu tapete, igual você quando é um sócio de um escritório de advocacia, ou quando pretende ser um sócio de escritório, o mundo corporativo, e dentro do futebol também tem isso, tem alguns percalços, né, e no futebol tem isso também, além da pressão, obviamente, externa. E aqui nos Estados Unidos a gente sofre pressão sim, né, eu brinquei que a gente recebe alguns xingamentos de vez em quando no Twitter, alguns elogios, menos elogios do que xingamentos, porque o torcedor é passional e você leva, pela primeira vez o clube vai para a final no campeonato e você perde porque é do jogo e a gente jogou melhor e perdeu em duas bobeiras e o torcedor cobra e é normal que fique um pouco cego para o trabalho, que enxergue somente não, porque também é muito importante, mas que enxergue somente o resultado do jogo. A gente sofre alguma pressão aqui sim. Aqui a gente está, exatamente como eu falei, muita gente pergunta, mais ou menos na linha do que você perguntou, pelos Estados Unidos tem muito marketing envolvido, publicidade, etc. As pessoas perguntam se a gente não, por exemplo, por que você não contrata o Ibrahimovic aos 40 anos de idade para fazer um barulho para o Orlando City? Eu contrataria o Ibrahimovic se para mim ele fizesse sentido esportivamente. O que vem primeiro aqui para a gente é resultado, é desempenho esportivo, é performance. Depois, se tiver algum apelo publicitário, de marketing, alguma coisa, maravilha, é a cereja do bolo. Mas o que a gente se preocupa primeiro é performance e desempenho esportivo. Então, é um pouco complicado trabalhar com futebol, eu acho que porque sempre todo mundo de fora, eu brinco com as pessoas da minha família, por exemplo, meu pai quando vem cornetar o time, às vezes eu falo, pô, eu nunca cornetei uma obra sua, eu nunca falei que você estava fazendo isso certo ou errado, porque eu simplesmente não sei. Mas futebol a gente acha que todo mundo sabe, e tem muita gente que sabe, eu não estou sendo arrogante, não, tem muito amigo meu, a gente conversa que eu falo, pô, eu peço opinião às vezes, pergunto sobre um jogador, e tem gente que sabe muito de futebol, então é muito difícil você trabalhar com uma coisa que todo mundo tem opinião e todo mundo acha que sabe ou realmente sabe, então É verdade. a pressão, às vezes, do seu entorno é muito chata nesse sentido. Uhum. Então, às vezes você perde um jogo e vem alguém comentar e você fala, pô, esse cara tem razão, esse cara é, por exemplo, um advogado, amigo meu, que trabalha com direito tributário, e, pô, sabe o que ele está falando, porque o cara acompanha, estuda, entende futebol, porque está na nossa natureza, né, no Brasil. Então, esse é o grande desafio é esse, do dia a dia, que é um pouco chato nesse sentido. Mas tem as suas... mas é gostoso, né, porque você está sempre falando de futebol, essa é a vantagem. Isso é verdade. Mas também, assim, tem aquele conflito. Eu tive até uma entrevista aí com o Nuno, que é o advogado do Porto. Eu fiz praticamente a mesma pergunta para ele, como é que fica, e principalmente em relação a torcer para um time rival. Eu sei que provavelmente você não torce para nenhum time, assim, você não tem nenhum time de berço da MLS, Não. que você esteja torcendo, que você esteja num rival, mas no caso do Nuno, ele era portista, acabou trabalhando no Porto, e, além disso, tem a pressão que é da própria sua torcida, ou seja, lidar com esse mundo do esporte não é tão fácil quanto as pessoas pensam, né? A pessoa vê muito esse mundo glamouroso, assim. Realmente ela olha para o glamour e esquece que não é tão simples assim trabalhar, principalmente com o futebol, quem está precisando trabalhar com futebol. E é curioso, Rafael, só desculpa te cortar, mas a gente tem tanto no Columbus quanto no Orlando City, eu tenho vamos dizer assim, a sorte de ter um track record muito bom de contratação de jogadores. Então, praticamente todos os jogadores que eu trouxe para o Columbus, eu trouxe para o Orlando City, deram certo, tiveram retorno esportivo e também financeiro para seus clubes, vendemos jogadores e tal por valores significativamente mais altos do que contratamos e tiveram um bom desempenho esportivo também. Então, isso traz uma pressão muito grande, porque qualquer jogador que a gente contrata agora vem com uma expectativa de, pô, esse cara vai dar certo, esse é o nosso cara e tal, tem que dar certo. Então, quando o sucesso, entre aspas, no esporte traz isso também, né? Eu li uma crítica muito sensata, não me lembro do jornalista agora, quando as pessoas no Brasil criticaram o Arthur Zanetti pela medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, depois de um ouro em Londres, né? Então, assim, cara, você sabe o esforço, o treinamento que esse cara sofreu durante 4 anos para conseguir uma prata, que é uma coisa fantástica no esporte individual, né? Então, e aqui a gente, como qualquer outro esporte, a gente sofre com isso também. A gente teve a sorte e a competência de ter trazido jogadores que cumpriram com as expectativas que a gente tinha, que a torcida tinha. Agora, cada jogador que chega
vai ter a mesma expectativa. E você conhecendo um pouco de MLS, como você conhece, como outras ligas americanas, a gente tem aqui um orçamento limitado. Então, a gente faz contratações que são mais estratégicas do que qualquer outra coisa, porque a gente precisa de um jogador que custe X no nosso orçamento para cumprir com as regras, mas esse jogador vai chegar com uma expectativa de ser o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo, o novo Neymar, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Não é fácil a vida aqui, quem trabalha com esporte. Quem acha que talvez nunca tenha trabalhado pelo menos nenhuma hora como gerente ou, enfim, com qualquer área aí do esporte, seja futebol, vôlei, enfim, qualquer esporte. Bom, gente, estamos chegando ao fim, mais um GE de entrevista. Obrigado, Ricardo. Tem alguma palavra final aí para gente? Enfim, já falamos sobre aquela pessoa que quer trabalhar nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, para encorajar aquele que deseja realmente trabalhar com na fonte do entretenimento, né? Que é os Estados Unidos. Cara, a gente finalizar aí, o que você daria essa última dica, esse último conselho? Eu diria para quem para que não deixe de lutar e persegui-lo, porque eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir alcançar o seu objetivo é ser teimoso. E eu fui teimoso durante muito tempo, até a hora que a porta se abriu e eu consegui entrar, e a gente trabalha todo dia para nunca sair. A gente não sabe como é o futuro, a gente não sabe como é o mercado, a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo. O que eu diria para as pessoas principalmente nesse momento agora de pandemia, que a gente, se Deus quiser, acredita que está chegando no final, mas o que eu, por exemplo, fiz durante essa pandemia de março até agora, existem vários cursos online também que a gente pode aproveitar para fazer em faculdade, em universidades americanas, universidades europeias, cursos de curta duração, alguns cursos grátis, alguns cursos com custo médio para baixo, vamos dizer assim, acessíveis para muita gente, curso de gestão esportiva, curso de scout. A Federação de Futebol da Inglaterra tem curso de scout online, que é muito interessante, que você aprende no berço do futebol, uma organização muito séria, muito boa, muito competente, que é a EFA. Tem curso de scout, tem curso de análise de oponentes, análise de adversários. São, como você falou em algum momento, Rafael, eu acho que é uma muito boa porta de entrada em clubes, é a área de scout, a área de análise de desempenho, de vídeo, porque é algo que não existe faculdade para isso, não existe uma pré-formação para isso. Você fazendo cursos, entendendo um pouco do jogo, tendo algum entendimento do futebol carregado, com alguma formação básica que eu digo, são esses cursos online, porque é assim que essas pessoas chegaram aí, você abre portas. Existem muitos executivos de futebol que começaram como scout, começaram como analista de vídeo, de desempenho, analisando adversários para o clube, porque realmente é uma porta de entrada, são os profissionais mais jovens, são os profissionais, vamos dizer assim, menos bem pagos dos clubes, e são muitos profissionais, né? Um clube europeu, por exemplo, chega a ter 40, 50 scouts ao redor do mundo trabalhando para eles, né? Então, exclusivamente, assistindo jogadores, passando relatórios e viajando para conhecer o clube, conhecer a estrutura, ficando de alguma maneira próximo com o clube. Essa é uma grande porta de abertura. Aproveitaria esse momento que a gente está mais em casa, que as coisas tem mais gente fazendo home office e tal, para fazer cursos online. Existem muitos cursos aí disponíveis de futebol, de outros esportes, que isso certamente abriria portas aí para as pessoas que depois, tendo esse curso e tendo uma bagagem de uma faculdade de direito, o futuro vai reservar coisas boas. Bom, concordo, assino embaixo. Acho que se você está pensando em trabalhar com esporte em geral, eu sempre tento trazer, aliás, o GED sempre tenta trazer essa multidisciplinaridade aqui para o grupo, e hoje a gente está aqui falando, o Ricardo é advogado, mas trabalha com gestão, você que está pensando em trabalhar com gestão esportiva, eu falei, o Ricardo falou, também falo, eu acho que scout é uma boa, você fazer cursos para você aprimorar essa área, porque a gente o futebol é muito amplo, o direito também é muito amplo, então ele te possibilita caminhar aí por diversas áreas. Bom, mais uma vez... Rafael, só mais um parecido. Eu fiz, durante a pandemia, eu fiz um curso de técnica de negociação de uma universidade americana, uma universidade da fora, da UCF, mas um curso online, que é muito bacana também. Eu não sei se está disponível ainda, mas é outra coisa que também adiciona conhecimento, adiciona currículo, técnica de negociação, porque é algo que a gente tem, né, em alguns currículos de faculdade de direito, né, mais modernos, mais recentes, existem matérias relacionadas a isso, porque como advogado
é importante também que você tenha algum conhecimento, alguma habilidade de negociação, porque você vai estar negociando com o seu cliente, você vai estar discutindo cláusulas de contrato, etc. Mas no mundo do futebol é absolutamente importante você ter alguma habilidade negocial. Então, é mais uma coisa que as pessoas podem fazer. Tudo isso que eu tenho para dizer. Não, verdade. E você está procurando curso, a gente tem as nossas lives aqui também, tem live, podcast, você que está atrás de conhecimento, a gente tem aqui de tudo que você possa imaginar, voltado para a área do esporte, a gente já abordou, está abordando gestão aqui, já abordamos direito desportivo internacional, a justiça desportiva, futebol feminino, enfim, diversas coisas. O GED, ele sempre está aí com diversas áreas, atuando em diversas áreas do esporte. Bom, muito obrigado, Ricardo. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de entrevistá-lo. Tenho certeza que todos que assistiram essa entrevista vão sair mais inspirados e com mais clareza sobre o que é trabalhar na gestão de um clube, né? Como é que o advogado pode migrar para uma outra área, não talvez ficar ali só na área do direito desportivo. Bom, hoje a gente fica por aqui. Eu convido a todos que continuem nos acompanhando em nossas redes sociais. A gente tem Instagram, o Twitter, o Facebook e aqui no nosso canal, obviamente, no YouTube, todos com @GEDFND, e peço que deixe lá uma curtida, enfim, compartilhe aí o vídeo com algum colega e siga a gente nas nossas redes sociais e desfrute de todo o nosso conteúdo. Bom, muito obrigado, até a próxima, e não deixe de acompanhar a próxima sequência aí do GED Entrevista. Tchau, tchau.